E aí, moçada, como estão? Bom demais? Uou, que déjà vu! Parece que eu já estive por aqui. Sim, a gente já se encontrou nesse vídeo. Você já assistiu essa, até porque você não perde nenhuma do Luquinha Clay Clay. Só que teve um pessoal que não gostou da minha atitude. Não sei, parece que eu cutuquei a onça com enxada curta. Porque depois de colocar a logo de uma certa empresa, que eu não sei qual que é, na thumb do meu vídeo, foi o suficiente pra derrubar ele. Ele inteiro. Mas tá tudo bem, nessa versão remasterizada desse vídeo eu arrumei tudo que possa ser caracterizado como cópia de direitos autorais. Eu censurei a logo da enxada roxa. Pra tentar ilustrar pra vocês e continuar uma fantasia, né, eu vou fazer o logo da picareta host. Mas algumas coisas eu vou ter que dar uma mudadinha. As mensagens, né, a trocação de ideia com a enxada host vai ser ou censurada ou alterada de uma maneira mais lúdica para ficar mais engraçadinho e intuitivo para vocês. Peço perdão por esse inconveniente e eu só peço que agora a campanha de marketing seja bem pesada, então compartilhem com quem você acha que vai gostar disso aqui, ou se você deu alguma gargalhada, que já seja o suficiente para você espalhar para esse mundão. Enfim, agradeço a todos e um bom vídeo. Hoje o vídeo é com tom de pesar, como você pode ver meu semblante de derrota e luto, e é lógico que eu tenho um motivo para isso. Eu fui covardemente atacado na internet nos últimos tempos. O que um dia foi para mim fonte de informações confiáveis, de fuga do meu cotidiano, de esperança, hoje se torna um ambiente hostil e desagradável. Hackearam meu server de Mine. Indignante, não? Subtraíram tudo que eu sarguei pra conquistar, tudo que eu suei horrores pra ter. Transformaram tudo que foi construído e pavimentado naquele lindo mundo fantástico e cúbico em um cenário de guerra. A dor fica aqui dentro, ó. E não tem remédio pra sarar. A cicatriz pode procurar. Não tá em nenhuma parte do meu corpinho. Mas as lágrimas que eu derramei contam essa história. E eu também vou contar essa história tintim por tintim pra você. E além de uma história de redenção e romance muito poética, isso aqui também é uma denúncia. Uma afronta contra uma empresa porca e suja que era responsável por tomar conta do meu neném. Só que ela foi lá, como babá do meu server, pegou ele na mão, derrubou no chão e moeu inteira a moleira dele. Assim como está em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu mundinho de Mine foi criado. Tudo era muito lindo, lindo demais pra ser verdade. Todos os habitantes daquele mundo viviam em harmonia. A gente compartilhava recursos, isqueiro, seringa e todos criávamos laços entre nós. Lá, nem o céu era limite pra gente. Nosso único limite eram nossos horizontes mentais. Você está enganado se pensa que eram curtos e finitos. Muito pelo contrário. As mentes geniais que frequentaram esse server são responsáveis pela criação de tudo que é ou um dia foi mais sagrado. A gente tinha tudo que era necessário para ter uma sociedade estável e saudável. Tinha um cabaré, um manicômio, uma reserva de pinga, uma boceta para morar quando acabasse a pinga. Mas um dia todos nós, assim como ele, tiramos um domingo para apaziguar um pouco. Fomos pedir um cachimbo, fomos dar uma relaxada, porque é muito estressante terraformar o seu próprio paraíso. E foi nessa pequena brecha que a gente abriu que um sujeito viu uma fenda, uma ravina. Por alguma arapuca desconhecida, ele conseguiu invadir o nosso território sagrado com apenas um objetivo: reduzir tudo que existia a pó. E assim, ele fez. Farejou tudo que ele sabia que nos pertencia e confiscou de maneira vil e sanguinária. Assassinou cada um de nossos habitantes. Fez todo pai de pet chorar pelos seus pets agora desmembrados. Fez de nossos templos cinzas. E não satisfeito com tamanha brutalidade, ele deixou em cada canto conhecido, eu não tô de sacanagem, ele entupiu a minha residência de placas com o nome dele no Discord para contato. E depois de uma longa fungada de satisfação e reconhecimento de uma missão cumprida, ele foi-se embora e nunca mais voltou. Sumiu do mapa. Claro que até então eu não sabia de nada, né? Eu tava tomando pra mim o meu dominguinho de paz e sossego. Recebo uma mensagem no meu Zap Messenger: invadirão o server. De cara eu já fiquei incrédulo. Minha queixa foi ao chão. E aí que azedou o caldo e meu mundo nunca mais foi o mesmo. Depois de receber essa notícia aterrorizante, eu fui rapidamente conferir, me deparei com cada detalhe que eu descrevi aqui. E sabe, a sensação é a mesma que uma mamãe andorinha tem quando um tucano toco engole o filhote dela inteiro com aquele bicão dele. Parecia que a minha pele inteira tava no vivo, sabe? Eu era puro músculo. E toda hora que eu olhava pro meu monitor pra encarar a verdade, parecia que tacava um sal em mim. Depois de passar por todas as fases do luto,
eu busquei contato com as duas forças maiores que regiam poder sobre mim no momento. O provedor de serviços completos e seguros que eu tinha contratado para tomar conta do meu filho, Enxada Host, porque vamos combinar como é que um sujeito desse conseguiu interpretar e invadir os códigos e algoritmos do Enxada Host, sendo que era supostamente para ela tomar conta do ambiente. Eu também fui contatar o autor do Apocalipse, né, o cara que suou o som da última trombeta. Porque ele deixou o contato dele lá, eu achei que ele teria algo para falar, né, um motivo, tentar passar uma mensagem por meio do caos. Talvez é um negócio pessoal, às vezes eu falei do Sigma Mail lá 1 ano atrás, ele tá querendo me cobrar agora, por meio de server demais. Também eu pensava que ele seria parte de uma guerrilha que tava tentando protestar contra o Enxada Host, não sei. Minha mente a milão, tava passando tudo. Então eu fui correndo pedir arrego pro suporte do Enxada Host, tentando achar uma saída pra invasão, pra trollagem que fizeram no meu recinto. Eu basicamente falei pra ele, socorro, me ajude. Ele respondeu, você pode recuperar seus dados por um backup. Cagando pra informação que um cara entrou no meu servidor sem meu consentimento. Aí eu expliquei pra ele, pô, o cara tá utilizando comando que só o cara que é ADM consegue usar, tá meio estranho isso aqui. E aqui eu já deixo claro que hoje eu falo brincando assim e tal, mas na hora eu tava com a cueca freada, achando que o cara tinha acesso à minha conta nesse site, porque só lá que eu posso administrar e manusear todo o server. Aí depois que eu dei essa denúncia, né, que tinha um cara pelo visto, com as cordinhas aqui em mim, ele chegou e falou, não, vai lá nos backup e pega um backup lá. Ignorando que tinha um cara me assediando moralmente. Falando uma indiferença, sendo que tem um cara entrando nas entranhas do serviço dele e atormentando os clientes. Aí eu perguntei pra eles, pô, vocês fazem backup automático? Porque eu não tinha feito um backup antes de estourarem o meu server, porque, olha só, eu não esperava visita, muito menos um terrorista. Responderam falando que não faziam backups automáticos porque era a responsabilidade do cliente. Mas pra cobrar, eles são bons. Aí eu lancei umas 6, 7 mensagens de discurso motivacional pra ver se eu conseguia penetrar esse coração de pedra, mas ele manteve a posição de foda-se. Aí ele me deu uma sugestão, né? Pô, você pode usar um recurso de fazer uma lista de quem pode entrar para o cara que invadiu o meu sistema não entrar na sua casa. Ele tava assoviando escrevendo, ele só queria forgar no domingo e eu tava atrapalhando. Não contente com a tréplica, fui tentar apelar mais uma vez, recorrer mais uma vez, porque não entra na minha cachola que isso é normal. Um cara me invadiu e ele tá lá, não, faz backup, lixo. Aí eu apelei pra inteligência suprema do ChatGPT pra tentar escrever alguma coisa coerente, porque nessa hora eu já tava começando a suspeitar, pô, será que esse cara fala a minha língua? Será que ele entende a gramática que eu tô usando, a ortografia? Às vezes a minha letra tá ruim na fonte do Google. Ou sei lá, na hora eu tava muito nervoso, eu não tava conseguindo me comunicar com o meu semelhante, só que não faz sentido, porque eu tô lendo agora esse negócio calminho aqui, ó, eu tô calmo. Eu lendo aqui faz total, é coerente, sabe? Eu não sei o que tava passando na cabeça desse cara. Ele tentou dar aquela solução da listinha de quem pode entrar ou não no servidor, mas não ia resolver o meu problema, porque tava tudo explodindo. E era só mais uma manobra pra tentar lavar minha cachola e eu esquecer o ocorrido. E falar, não, pelo menos agora não entra ninguém indesejado aqui. Agora, ele tava tentando se aproveitar da fragilidade que eu mostrei pra ele, pra pegar aquela enxada e capinar meus pensamentos e tentar me convencer que eu que sou errado. Ele tava tentando me convencer que eu tava no clube da luta. Aí eu mandei uma mensagem um pouquinho mais calorosa pra tentar ganhar a simpatia desse cara. Eu disse que eu tava muito dodói, tava muito sentido, e eu realmente estou. Eu expliquei de novo, me invadiram, não teve um vazamento de gás natural no servidor que estourou tudo. Eu tava repetindo isso toda hora em várias mensagens, mas não entrava na cabeça daquele cara que ele tinha que trabalhar aquele dia. E parece que ele me ouviu, parece que eu peguei alguma ferida dele ali, não ficou mais mandando texto genérico da inteligência artificial do Skype pra mim. Aí ele foi falar com alguém competente, né, os técnicos do Enxada Host, domingo, 7h30 da noite. Vamos combinar? Nem se o problema tivesse solução, eles iam levantar do sofá, parar de ver novela pra ir resolver problema de server de mine que foi grifado. Concorda comigo? Aí esse cara respondeu pra ele que não tinha solução e a partir daí eu abandonei toda a esperança. O que era pra ser uma conciliação, né? O que era pra eu fazer o cara trabalhar, fazer o serviço dele e ele resolver meu problema, né? Essa via de mão dupla, virou na real uma apontação de dedo na cara um do outro. Eu falei que os caras eram incompetentes, são mesmo, porque eu acho que o cara hackeou o server lá pelo bloco de notas. Aí eu pedi logo o cancelamento da minha assinatura, porque eu não curto trabalhar duro no Mine, que é muito mais do que esse cara quis trabalhar, pra ter meus bens rapelados no fim do mês. Aí depois eu mandei uma crítica social pra tentar conscientizar esse cara e todo o serviço do Enxada Host pra não normalizar um cara invadindo e filando propriedade privada. Só que pra minha surpresa, lembra o cara que foi responsável por tudo isso, humilhante? Ele entrou em contato comigo. De todos os veículos de comunicação que tem nesse planeta,
onde você acha que esse cara pertence. É óbvio que pra praticar ato terrorista tem que ser no Discord. Tinha que ser usuário de Discord pra atormentar o server de Mine domingo 3 da tarde. Eu tentei dar uma investigada no perfil, mas tudo que ele tinha a oferecer era a foto de perfil dele, o careca com um sorriso perverso e em cima dos olhos dele escrito Base. Vocês sabem que eu sou um cara dos memes, né? Eu acompanho todos. É um saco. Mas eu não consigo identificar do meu repertório infinito quem seja esse cara. Isso porque esse frame deve ser de um vídeo desse mesmo cara calvo degolando uma pessoa no 4chan e sorrindo pra câmera. Daí os moleque Ed de 13 anos vai lá, picota e usa de foto de perfil. E ainda mais o Based em cima, que é pra se fantasiar de Sigma Male. Esse videozinho meu falando de Gabriel Breyer e tal é um tom mais cômico, mas a juventude de hoje tá envenenada. Principalmente esses caras que não saem do quarto. Eles ficam achando que eles são o Ryan Gosling. Ele tentou se comunicar comigo como se eu fosse gringo, sendo que ele foi lá e destruiu um edifício do meu servidor que se chamava Cabaré. E eu só falei, não, mano, relaxa, eu sou de Morrinhos, Goiás. Ele mandou um emoji meio apaixonado e daí eu não resisti, né? Eu acho que foi nesse momento que eu desenvolvi Estocolmo. O que eu tava tentando fazer aqui era a mesma coisa que eu tava tentando fazer com o atendente forgado do Enxada Roxa. Porque se eu fosse lá e xingasse ele horrores, é aí que ele ia se deliciar. Ele ia ficar de pau duro olhando pro chat. Ah, eu sou maldoso mesmo. Aí eu comecei a espalhar mentiras e brincar com o maluco pra tentar extrair alguma coisa boa dessa catástrofe. Ele perguntou quanto tempo tinha tudo aquilo lá, eu falei que era 1 ano, mas na real era umas 5 semanas de corre, porque realmente eu assino isso aí faz mais de 1 ano. Era um servidor antigo meu que eu tinha, só que eu não usava tanto assim. Foi agora no finalzinho do ano e pá, que todo mundo deu uma sossegada que a gente foi tentar brincar no mais. Eu tentei virar a chavinha na cuca dele pra ele sentir pelo menos pena de mim pelo que ele fez. Foi tudo isso só pra tentar chupar uma gota de empatia desse sete pele, desse cão. Eu fingi que era um trabalhador de bem. Aí eu falei que a gente só jogava, né, depois do trabalho, que a gente ralava o dia inteiro. Ele com o sangue congelado respondeu, geralmente é assim, o pessoal trampa e joga na folga. Tá acostumado a fuder o mundo fantasia dos trabalhadores brasileiros só pra enrijecer a pica dele. E foi aí que eu realizei, deve ter um fungo no cerebelo desse cara controlando ele, porque não é possível se comportar assim. Eu perguntei se tinha alguma razão, se o problema era eu, né, porque é uma das primeiras coisas que você pergunta quando você tá num relacionamento tóxico desse. E ele só disse com um efeito muito épico, não use Enxada Roxa. Aí eu lembrei das plaquinhas que ele entupiu no meu cérebro com o contato dele e falei, pô, podia ter colocado isso na plaquinha, que é verdade, era só ter me avisado. Ele podia ter invadido no horário comercial, no dia útil que tá todo mundo trabalhando, falando, ó, galera, muda o host, viu? Não confie em Enxada Roxa. Eu invadi aqui, joia. Aí eu perguntei se ele tinha um backup, se por acaso ele tinha entrado, feito o backup e destruído tudo, porque pra mim ele era onipotente. Aí ele me respondeu, falou, pô, eu esperava que você tivesse. Nem me perguntou, hein? Fico tranquilo que no fundo foi desejando o meu melhor, sabe? Ele não queria que eu usasse Enxada Roxa. Foi tudo pro meu bem. Eu perguntei pra ele, cara, o que que o Enxada Roxa não tem que você conseguiu entrar, conseguiu fazer o que fez? Aí ele respondeu, segurança. Mas aí foi minha culpa, eu deixei muito moleza pra ele. Ele falou, não, mano, não posso falar muito não, senão dá BO pra mim. A facção dos troll de server do Mine no Discord vai caçar a cabeça da sua família se você contar que você usou o Hamashi. É o segredo deles, né? Se espalhar, fudeu, tá morto. Só pra se deleitar um pouco mais comigo, ele começou a mandar imagens pra mim de outros servers que usavam o Enxada Roxa, que ele invadiu, e tava lá meio que uma imagem pré-apocalíptica, cheio de TNT e a construção dos caras. Olha que bonitinho, vou destruir tudo aqui. Resumindo, ele tava invadindo outras pessoas pra repetir o que ele fez comigo. Dessa vez ele tava atacando um server de um casal que tava todo bonitinho, todo se amando, fazendo o server dele. Uma coisa mais fofa. Ele tava muito orgulhoso, falando que só tava fazendo tudo aquilo porque ele não tinha namorada. Não tô de sacanagem. Invadindo o server de Mine mesmo, que você não vai achar uma namorada. Me colocando no lugar dele, sendo um usuário de Discord, deve ser muito difícil ver alguém se amando mesmo. Meio que justifica os motivos dele dessa vez. É pra tentar tapar o buraco na alma dele, impedir que o pior acontecesse, eu ofereci minha mão em namoro pra ele. Aí ele falou que era menor de idade, aí na hora eu recuei, não sugeri mais nada, só falei, pô, só saí no prejuízo. Chega de jogador de Mine que mexe com criança. Chega, me afastei. Tentou me ligar pra conversar comigo, sei lá o que ele queria fazer, eu acho que ele queria que eu testemunhasse o mundo dos outros sendo estourar. Não atendi, eu recuei, eu esquivei, eu não quero envolvimento, vai saber do que esse cara é capaz. E eu só falei que tava na missa pra me esquivar de tudo isso e ficou por isso mesmo. Só que nisso eu voltei a falar com o atendente liso que tava me atendendo e eu fui mostrar pra ele tudo que tava acontecendo. Falei que era recorrente, que esse cara tava invadindo mais mundos privados de outras pessoas do Enxada Roxa. Esse cara era o Cavaleiro do Apocalipse em pessoa. Aí eu falei que ele tava mandando no meu chat as provas e evidências dos crimes dele. A Anta quis me dar um chega pra lá, um presta atenção e falou, na verdade é bem difícil de acontecer, seria só proteger seu servidor, como diz no artigo, utilizando uma whitelist. Whitelist é aquele negócio de listinha pra quem entra e quem não entra. E eu já tinha perguntado pro detento se esse tal de whitelist ia segurar ele. E ele só me respondeu, N, não. Então
foda-se, então que se lasque. E pra me imergir mais naquele ambiente do que eu era um trabalhador responsável, eu comecei a fingir que eu era açougueiro renomado, que trabalhava com cortes finos de carnes de primeira. Pois é, né, o cara nem sabe o que tá falando, deve ser difícil trabalhar uma vez na semana na sede do Inchada Roast. Desgastante. Enquanto isso, eu torando no açougue, nunca mandei um colchão duro pra cliente. Aí eu cansei, eu vi que o cachorro já tava morto, eu não ia ficar chutando. Até porque já tava na hora desse atendente bater ponto, tá ligado? Já tava, nossa, ele tava com a caminha arrumada. Acabou que o terrorista foi lá e começou a me recomendar hosts mais seguros. Ele realmente queria meu bem. No fim, ele veio elogiar minhas construções que ele detonou. Porra, falou que tava muito lindo, maravilhoso e tava muito difícil de destruir o que eu vi. O cara tava debochando legal da minha cara. Aí eu só troquei com uma gargalhada e falei, dedicado demais esse açougueiro. Ele meio que cagou pra mim, eu também já não aguentava mais essa história. Sei que a missa tava começando e tinha que ir embora. Minhas lágrimas já não deixavam eu enxergar direito que tava um palmo da minha frente. Nunca mais eu toquei nesse assunto delicado com ele, porque dá gatilho em mim. Esse cara me ajudou tanto que eu comecei a pensar, pô, talvez a culpa dele foi só acender o isqueiro, né? Ele só explodiu tudo. O resto, quem deixou foi inchado. Depois de embaralhar um pouquinho meus pensamentos, eu vi que esse cara podia ter só me avisado também, ele também é um corno. Espero, sinceramente, que esses caras do Inchada Roast peguem essa enxada e vão carpir um lote extenso e vasto, porque não é possível você compactuar com uma invasão dessa, você olhar pro cara e falar, oh, eu fui invadido, e falar, não, faz backup menor. Mas a mensagem que eu quero passar é, se você conhece alguém que assina, ou se você assina uma merda dessa, por favor, cancele imediatamente, porque você corre risco de vida. Como eu disse, o que aconteceu foi, eu falei, inchada, toma conta do meu neném. Ela foi lá e falou, fechou, me dá 60 tostões. Eu fui lá, dei os 60 tostões. Alguém enfilou o meu filho, jogou no chão. Porra, Inchada Roast, jogaram meu filho no chão. E ela falou, também? Você deixou comigo, seu tonto? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que gostem. Foi uma história legalzinha de se viver, apesar das perdas e tudo que não volta mais. Obrigado por ouvirem meu desabafo. Isso aí tá bom de postar no Reddit, hein?